Então, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1. Vamos orar, feche os seus olhos, unem-se comigo, porque já é hora das revelações do Senhor. Pai amado, obrigado pela graça, obrigado pelas misericórdias, obrigado pelo pão, Senhor, porque Tu és que distribui o pão, Tu és quem eu tenho procurado, porque não tenho faltado pão fresco para alimentar essa geração. Obrigado, Senhor, pelas espadas que o Senhor entregou para que eu possa me defender e também defender todos aqueles cujos querem se abrigar debaixo dessa fortaleza da alce. Pois usa as minhas mãos, usa os meus lábios, usa todo o meu ser para assim transmitir sua mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Já o Senhor está no meio de nós. Eu posso saber e sentir a sua presença santa aqui. Gente, 1 Samuel 21, 1. Já vamos falar o que se trata. A semana passada, nós retratamos a passagem em que Davi fugiu de Saul. Saul, um rei que se tornou mau pelas suas decisões, pelas suas escolhas, porque um dia Saul foi um rei bondoso, um rei obediente a Deus. Por isso que, cuidado, há muitas pessoas que começam bem e terminam mal. Mas por deixar realmente a desobediência entrar no seu coração, desobediência a Deus, deixar os princípios de Deus, Saul se deixou corromper e assim um espírito maligno se apoderou de Saul para se tentar interromper os propósitos que Deus tinha na vida de um homem, de um escolhido chamado Davi. Famoso Davi, aquele que derrotou Golias e aquele cujo nós vamos falar muito acerca da vida desse jovem que também se tornará velho, mas com muitas histórias. Então Davi fugiu de Saul e a Bíblia diz que Davi, ele procurou seu melhor amigo Jonatas, seu conselheiro, aquele que tinha também uma posição estratégica para poder auxiliá-lo e também salvar o seu amigo. Jonatas era o filho do rei Saul, mas bem diferente do seu pai. E a Bíblia diz que Davi terminou o seu encontro com Jonatas chorando e chorando, ambos. Imagina que comovente, né? Dois amigos chorando na presença de Deus, porque Jonatas sentia o sofrimento que Davi estava passando. Isso é amizade, porque Jonatas realmente comprou a briga de Davi. Como é bom ter essa pessoa, um ombro no qual nós podemos apoiar. Isso é importante. E Jonatas era um homem sensível nas coisas de Deus. Já ele fez muitas provas disso, né? Agora, nós vamos ver o que aconteceu com Davi depois. Ou seja, Davi se despediu de Jonatas, cujo tinha uma aliança com ele, com seu melhor amigo, e obviamente teve que sair longe, fugir longe, para se escapar das garras de uma grande perseguição, de uma perseguição obsessiva por parte de Saul, porque a finalidade de Saul era matar, aniquilar
aquilo cujo poderia se tornar a ameaça. Porque Saul sabia, no fundo, que Davi potencialmente poderia se tornar o rei, ou seja, tomar o seu lugar, né? O que Davi fez depois de fugir depois de fugir de Saul e depois de se encontrar com seu melhor amigo Jonatas? Pois Davi foi procurar o sacerdote Aimeleque. Anota esse nome, Aimeleque. Há um propósito, há um grande propósito de Davi se esconder e procurar no auge da sua perseguição, no auge da pressão espiritual, há um propósito de procurar o sacerdote. E vocês vão entender nessa noite. Diz a palavra em Samuel 21, 1. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob, que era uma cidade, né? O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: por que você veio aqui sozinho? Davi respondeu: estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso, mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Davi tinha fome. E diz para o sacerdote: o que você tem para comer? Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse: eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Bom, vamos lá e vamos meditar nessa passagem, cujo nós vamos extrair muitas coisas. Em situação de maior perigo da vida de Davi, pois Davi foi procurar uma autoridade espiritual para que ele lhe dê pão. Para que ele lhe dê pão. Davi sentiu uma necessidade de comer. Ai daqueles que não procuram pão consagrado quando estiverem realmente passando por grande provação ou por grandes batalhas. Por acaso, algum de vocês estão passando por uma grande batalha? Pensas tu conseguir vencer essa batalha sem procurar o pão por intermédio de um Aimeleque, que só ele certamente será apto em poder lhe nutrir da forma que você precisa? Quem você procura em caso de desespero? Nós vimos em palavras anteriores que Davi, ele acertava nas pessoas que ele procurava. Davi não procurou muita gente, não. Ele não se abria para qualquer. Sim, ele se abria para Jonatas, mas Jonatas era um amigo que guardava os princípios da palavra de Deus. Então, certamente, esse amigo Jonatas tinha condição de ajudá-lo e lhe orientar e lhe proteger de verdade, sem colocar em perigo a vida de Davi. Mas também Davi, além de Jonatas, sabia quem procurar.
Aimeleque, um sacerdote do Deus Altíssimo. Que tremendo! Mas, amados, quem você procura quando vocês estão desesperados? Há muitas pessoas que procuram pessoas erradas. E a razão pela qual essas pessoas prevaleceram, tal qual estão derrotados, deprimidos, é porque realmente as pessoas que procuraram não foram capazes de entregar o pão que você precisava naquela hora. Estamos falando do pão da palavra de Deus. E não qualquer pão. Não um pão comum. Um pão consagrado. Assim diz a palavra do Senhor. O que realmente Davi precisava naquele momento? Se alimentar. Se alimentar. Como um homem quer vencer a sua batalha nos momentos de pressão, onde Saul e seu exército procuram sua morte, se manifesta fraqueza espiritual. Como nós queremos vencer? Se manifestamos fraqueza espiritual. Como uma pessoa vai vencer espiritualmente se não comer o pão que hoje ele tem que procurar? Pois eu vos digo nessa noite que nem sempre Aimeleque irá lhe procurar para lhe dizer coma. Porque há situações em que Davi tem que ir até Aimeleque e assim lhe dizer: Aimeleque, me dá uma palavra. Aimeleque, me dá pão. E se Davi pede 5 pães, então tem que dar para Davi 5 pães. Porque o papel de Aimeleque é alimentar aqueles que pedem por pães. Por acaso, meus amados, aonde vocês congregam, encontra pães para lhe dar força para a sua batalha? Encontrar pão não é apenas você vai vencer, Deus esse ano vai te fazer prosperar e não sei o quê. Palavras de motivação, palavras motivacional não são palavras reveladas. Podem ser qualificados dentro da categoria dos pães comuns. Mas o pão que o sacerdote tem para dar para quem quer se consagrar é o pão consagrado. É tudo menos pão comum. É o pão da revelação daquele momento que lhe dará força para se prosseguir. Estou falando de pão consagrado ao Senhor que só os sacerdotes podem comer e só sacerdotes podem lhe dar. Glória a Deus. Pois, meus amados, Davi, ele sabia aonde encontrar pão. Davi sabia que Aimeleque era capacitado para alimentar o escolhido de Deus. Pois um pastor instruído por Deus sempre terá pão para os famintos. Sempre. Vocês lembram quando Jesus ele multiplicou os pães e os peixes? Ele não fez isso uma vez. Ele fez 2 vezes. Mas na segunda vez, o Senhor diz para seus discípulos: agora é você que vão fazer. Na primeira multiplicação, o Senhor multiplicou, porque muitos tinham fome.
e esperavam o dia todo a ouvir as palavras do Senhor, e assim a Bíblia diz que eles tinham fome. Então Jesus se compadeceu desses e multiplicou. Só que para os sacerdotes, os futuros sacerdotes, Pedro, João, Tiago, que estavam sendo ensinados com o mestre, a outra multiplicação, Jesus diz, agora é você que vai multiplicar o pão. É você que vai alimentar o povo. Como, Senhor? Não entenderam? Que um sacerdote, para ser sacerdote, um líder, para ser líder, ele tem que ser uma fábrica de pães frescos. Para os Davi, que o Senhor irá atrair para seu templo, para sua casa, a começar aqueles cujos estão morrendo da sua própria família. Ah, mas pastor Cris, ainda meus familiares não me pedem pão, porque não sentem fome. Calma, porque Deus é especialista em fazer com que Davi, simbolicamente falando, tenha a obrigação de procurá-lo. Porque o Senhor, Ele prepara situações, se Davi ainda não tem fome para procurar Aimeleque, então Deus preparará situações, se necessário, fazer com que Saul o persegue, para que ele não tenha outra opção a não ser entrar na casa do Senhor e assim dizer, Aimeleque, fulano, me dá pão, por favor, senão eu vou morrer. Deus é especialista em provocar fome. Por acaso não foi assim com os filhos de Jacó? Por acaso Deus não provocou fome na terra para assim fazer com que os irmãos de José, que eram filhos de Jacó, não tivessem outra opção de sair de Canaã para se descer até o Egito para procurar José, cujo era uma figura simbólica de Jesus? Então, amados, pede ao Senhor para que Deus suscite fome na vida dos seus familiares que ainda não sentem a vontade de entrar no templo onde Aimeleque está. Mas no caso de Davi foi muito diferente, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, um adorador de excelência, aquele homem que pegava a sua harpa e que tocava e chamava a atenção de Deus, aquele homem que também se defendia e que agradava a Deus, porque manejava a sua funda e usava as pedras polidas para derrotar gigantes. Então, eu lhes falo nessa noite que sempre terá pão para os famintos. Sempre um sacerdote que é sacerdote alimentarão os que são perseguidos pela justiça. E detalhe, sacerdote que é sacerdote não dão pão comum para esses. E eu não dou pão comum para vocês. Eu preparo minha massa. Você acha que as palavras que eu entrego para você é qualquer pão? Ou seja, massa com levadura, que levanta a massa, pão comum? Não. É pão sem fermento que eu entrego para você. É um pão elaborado, é um pão de excelência. Porque eu pago o preço em procurar aquele que me dá tudo aquilo que eu preciso
para que do momento que às terças-feiras e sábados às 21 horas me apresento perante você, pois esse pão tenha entrado no forno a queimar na fornalha do Espírito e assim fazer com que você toma e prove esse pão e diga: obrigado, pastor Cris, porque esse pão fresco eu quero e me alimentou no auge da minha perseguição. Isso é o propósito de um Alimeleque. Glória a Deus! É um pão cujo foi feito com excelência. É palavra que revigora a vida dos que lutam pela verdade. E esses pães são palavras que são separados por Deus, cujos são destinados apenas para os que querem ser Davi. Para os que querem ser Davi. Para um Davi não se dá pão comum, se dá um pão consagrado, meus queridos. Porque o pão consagrado é para sacerdotes. Davi não seria um sacerdote aos olhos de Deus? Não tens lido que a Bíblia fala que todos aqueles que obedecem ao Senhor e que procuram santificar-se são sacerdotes reais? Aimeleques ou Davi não teriam direito a esse pão consagrado, puro, que vem do céu, da palavra revelada? Pois certamente sim, Deus tem preparado esse pão para essas pessoas. Glória a Deus. Pois eu vos digo nessa noite, há pessoas que procuram pão que nutre. Há pessoas que procuram um sacerdote que não tem pão de excelência. Muitos falham porque não procuram não procuram o sacerdote certo. Há pessoas que pelo desespero procuram pão comum e não pão consagrado ao Senhor. Pois, amados, nem sempre Aimeleque virá até você para alimentá-lo. Pois se Davi quer amadurecer, é necessário que Davi vai até a cidade de Nobe e peça por pão. Porque uma ovelha que é ovelha pede pão. E é obrigação, eu digo assim, é obrigação do sacerdote dar para a ovelha aquilo que ela pede. E um sacerdote que é sacerdote sempre terá pão para dar no templo, tanto para Davi como também para o exército de Davi. Porque a Bíblia diz que o sacerdote, Aimeleque, não apenas tinha pão para Davi, mas para todo o exército cujo Davi estava falando. Glória a Deus. Segundo a lei de Moisés, apenas os sacerdotes tinham direito de comer o pão consagrado a Deus. Dentro do lugar santo, onde apenas os sacerdotes poderiam entrar, Deus pedia que haja um compartimento cujos sacerdotes precisavam colocar pães todos os dias, pães frescos, criar, fabricar pão fresco destinado a Deus. E esse pão apresentado a Deus poderia ser comido pelo próprio sacerdote. Entendeu? Ou seja, o que significa simbolicamente? Que o sacerdote, ele tem que sempre ter pão. E ele tem que pagar o preço sempre e apresentar diante de Deus o pão que ele mesmo deve fazer e procurar para, primeiro, se alimentar, mas também alimentar os Davi, que chegar e pedir por esse pão.
como irás tu alimentar tua casa? Como irás tu alimentar Davi, sendo que nem ti mesmo tu alimenta? Sendo que nem tu, Aimeleque, tu pagas o preço de fabricar o pão e procurar a massa para assim você estar em pé. Pois há muitas pessoas que querem ver seus familiares salvos, sendo que nem sequer Aimeleque tu é. Porque tem preguiça e não tem a disciplina diária de procurar em fazer a sua massa para se alimentar. E muito menos pegar a massa e colocar no forno. Porque seu forno, para muitos que estão me vendo, não está sequer aceso. Eu estou falando da presença do fogo do Espírito Santo que ferve, porque massa para dar pão é necessário de fogo do Espírito Santo, porque senão não dará força para a sua vida, não dará vigor para a sua vida espiritual. Glória a Deus. Então, escuta bem o que eu vou lhe falar por parte de Deus nessa noite. Se em tempo de guerra você não procura um líder espiritual para lhe alimentar, certamente você morrerá. Sabes por quê? Porque Saul e seu exército lhe alcançarão. Saiba tu reconhecer Aimeleque. E saia tu à procura do pão. Por que existe a Online World Church hoje? Para todos os famintos do mundo todo. Porque eu tenho orado para que Davi, mesmo se necessário perseguido, converse para esse ministério. Isso é o propósito da Online World Church. Por acaso, depois de chorar junto com seu amigo Jonatas, Davi não poderia chutar o balde e desanimar e se deixar levar pelo desânimo? Sim. Ele poderia abandonar tudo, sim. Mas Davi, ele tinha promessas. Ele tinha promessas. Você sabia que a falta da revelação das promessas que Deus tem para algumas pessoas faz com que muito hoje permanecem na prisão do desânimo? Por que não querem lutar? Por que querem chutar o balde? Por que não têm força para lutar? Porque ainda não conhecem o Deus que revela a promessa. E não têm alvos para lutarem. Até quando te deixarás morrer? Por acaso, não sabes ainda por que Deus te chamou? Pois Davi, ele sabia. Por isso que tinha motivo de sobra de lutar. Porque o alvo de Davi é ser rei. Tem um alvo. Se você não tem alvo, porque Deus ainda não lhe mostrou o seu alvo, você não tem motivo de lutar e de procurar pão. Pois hoje, eu chamo a tua atenção para que tu acorde e assim queras tu conhecer o Deus de promessa, para que, conhecendo o propósito que Ele tem para a sua vida, você tenha motivo de te levantar e fugir de Saul e procurar pão aonde deves procurar pão. Por que muitos não conseguem lutar? Porque para lutar, você precisa do ânimo de Jonatas.
e do pão de Aimeleque. Aleluia! Glória a Deus! Pois acreditam, meus amados, que há pessoas que no ministério da OSI tem Jonatas e tem também Aimeleque. E mesmo assim, continuam desanimados. É possível? Sim, é possível. E por que será? Inacreditável, né, gente? Inacreditável, mas é possível. Por quê? Você quer saber a causa? É muito simples. A causa é que Davi não esteja focado na coroa. Davi não esteja focado na coroa real. A causa é que Davi não saiba ainda da sua promessa e não luta por ela. Então, o que acontece? Mesmo que esteja debaixo de uma cobertura espiritual sólida e rodeado de Jonatas encorajadores, pois Davi desanima. Pois para esses, se alguns desses, dentro do seu ministério, estão me ouvindo e ainda estão desanimados, arrepender-se rápido do seu desânimo. E queras tu conhecer o Senhor teu Deus e alegra-te com o pão que hoje Aimeleque está lhe dando para comer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Continuamos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no versículo 5. Olha, diz: Davi respondeu para o sacerdote: claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães consagrados, porque ele só tinha os pães que havia sido oferecido a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Por pães frescos. Pães frescos, não pão duro de ontem. Aliás, não pão duro que ontem serviu, mas hoje não serviu. O que se dá para os que têm fome? Pão fresco ou pão duro, que quebra os dentes? Pois o sacerdote sempre tem que produzir o pão. E é o pão que servia ontem, não é mais comestível para o dia seguinte, porque ele endurece. Ali você me pergunta: por que deveria preparar a massa do meu pão todos os dias, sendo que ontem já fiz a minha parte, pastor Cris Duran? Por que deveria pagar o preço de ler a palavra de Deus e extrair todos os dias o pão da palavra, pastor Cris Duran? Porque Jesus diz, não somente de pão viverá o homem todos os dias, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque assim como você precisa comer todos os dias para estar forte e ficar em pé, assim você precisa estar em pé espiritualmente a comer o pão de hoje e não de ontem. Glória a Deus. Olha o que acontece depois. A Bíblia diz, acontece que Doeg, e um personagem que entrou, de repente, acontece que Doeg, o Edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, oh meu Deus, estava ali naquele dia porque tinha que cumprir um dever religioso. Esse Doeg, chefe dos pastores de Saul, estava lá. Pois, amados, eu lhes falo, não pense que Satanás não esteja vendo o que você planeja fazer para se defender.
Satanás, os seus demônios, sempre estarão ao redor, procurando devorar, procurando saber o que Davi está fazendo. Doeg, ele estará. Não adianta, ele estará. Porém, que Doeg lhe veja armado, que Doeg lhe veja se alimentar, que Satanás lhe veja se preparar, em nome de Jesus Cristo. E mesmo no templo, Doeg, chefe dos pastores de Saul, estava. Glória a Deus. Doeg lhe observa, meus amados. Sabia disso? Mas não se apavore, Davi. Não se apavore porque o Senhor está com você. Não se apavore pela presença de Doeg. Mesmo que Doeg falasse para Saul, não se preocupe. Porque até mesmo será permissão de Deus que Doeg esteja ali. Mas nunca esquece que o Senhor estará contigo. Se Davi é Davi. Vejam a seguir o que Davi pede. O que Davi pede para o sacerdote Aimeleque, depois de ver Doeg. Olha o que ele pede. Disse Davi a Aimeleque: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma, por causa das ordens do rei, e eu saí com muita pressa. Aimeleque respondeu: tenho uma espada de Golias. Opa, tinha sim. A espada de Golias, o filisteu, que você matou no Vale de Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolado num pano. Leva-a se quiser. É a única arma que há aqui. Davi diz: não existe espada melhor do que essa. Não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Está preparado o que Deus vai falar aqui? Vamos lá. Segunda coisa que um líder deve ter. O que, pastor Cris? É uma espada para dar. É uma espada para dar. Em tempos de guerra, o pão e a espada são imprescindíveis, meus amados. E nota aqui que o sacerdote ele tinha a espada que pertencia a Golias, que inclusive o próprio Davi tinha matado. Ele tinha atrás dele, enrolado num pano. Naquela época, meus amados, quando Davi era jovem, quando houve no Vale de Elá o confronto entre Davi e Golias, a Bíblia diz que Davi não conseguiu, lembra disso? Carregar a armadura de Saul. Por quê? Porque era muito pesado. Muito pesado. Imagina então a espada de Golias. Se a própria espada de Saul era pesado naquele tempo, quando Davi era menino, jovem, imagina a espada de Golias. Mas agora que Davi cresceu no tempo aceitável do Senhor, quando o sacerdote Aimeleque diz: eu tenho uma espada, que é a espada de Golias, enorme. Aí Davi diz: não tem melhor espada do que essa. Por quê? Porque Davi amadureceu, se tornou mais forte,
Opa, quantas revelações nós vamos extrair disso? Davi tinha crescido, meus amados, e agora poderia pegar essa espada para se defender dos seus inimigos, pois existem espadas, meus amados, que hoje somente homens capacitados para tomá-las podem usar. Mas no devido tempo, Deus lhe dará elas, porque você tem amadurecido na fé. Pois, amados, eu estou falando para muitas pessoas aqui que querem carregar a espada de Golias, sendo que nem sequer consegue carregar a espada de Saul. Começa com a funda e começa com as 5 pedras. Não queima etapas, porque para usar a espada de Golias tem que ter estrada. Tem que ter estrada. E há pessoas que estão apressadas em se assentar como rei, sendo que para se assentar como rei tem que corresponder e se submeter a todas as estações para adquirir a maturidade de um rei. A espada que você não conseguirá carregar. Anota. A espada que você não conseguirá carregar, mas no tempo devido, Deus a preparará para você, porque estará enrolado num pano. E o sacerdote lhe dirá onde está. É o sacerdote que tem a capacitação de lhe dizer aonde está a espada que você precisa no tempo aceitável. Entendeu? Ou seja, para lutar contra Golias, Davi usou sua funda e apenas 5 pedras, mas para se defender de Saul, Deus suscitou outras armas para Davi. Na Online World Church, desse ministério, não colocaremos espadas na sua mão que você não possa carregar para as suas batalhas. Saiba disso. Eu não vou entregar a espada de Golias, sendo que sequer, porque lhe falta força e maturidade nos seus músculos espirituais, você não é apto em sequer carregar a armadura de Saul. Quantos líderes derrotados fizeram seus cadastros na AUCE? Sabes por quê? Sabes por quê? Porque seus líderes colocaram em Davi a espada de Golias antes do tempo. E ali, por Davi não ter força para carregar a espada, Davi não conseguiu se defender e se feriu. E se feriu, porque não estava preparado para enfrentar batalhas. O nível de batalha que se lhes foram outorgados. Quantos líderes atendemos? Mas eu lhes digo nessa noite, muitos deles são culpados das suas derrotas porque não foram humildes em reconhecer aquilo que poderiam suportar. E por escolheres líderes insensatos, Davi tomou a espada de Golias antes do tempo. Tem uma parte de responsabilidade, sim. Escutem seus vinhateiros quando esses lhe dizem: ainda não é tempo. Ainda não é tempo, Davi. Se Saul te pega com tanta facilidade,
Se você cai com muita facilidade nas armadilhas de Saul e nem sequer paga o preço para fabricar pão fresco a cada manhã, ainda quer pegar a espada de Golias? Pois tomara que seu discipulador ou seu vinhateiro lhe diga: aprende, menino. Eu não gosto que falem isso de mim. Pois é, mas é isso que muitos precisam ouvir. Aprende, menino. Não se faz de grande e não queima etapas. Há um tempo para carregar a espada de Golias. Eu não digo que você não vai carregar a espada de Golias, mas há um tempo. E quem determina é o sacerdote. Porque ela sabe onde ela está. Um vinhateiro sensato, um líder, um discipulador sensato, um Ahimelech sensato lhe dará a espada de Golias quando estimar o tempo que é para dá-la. E um Davi humilde também sabe se é tempo ou não é tempo de tomá-la. E eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu tenho convicção que o Senhor falou com muitos Davis aqui. Davis precoces, Davi apressados, mas também Davi sábio, que em tempo de guerra sabe onde encontrar pão. Ainda tem sedes? Ainda tem fome de Deus? Suficiente para você percorrer quilômetros, se necessário, sair do teu lugar, do seu ministério para procurar um pasto cuja há pão fresco? Ou estás cansado de comer pão duro, religioso, e teus dentes quebraram porque esse pão já é velho de muitos dias? Tu deve escolher e saber escolher o sacerdote que será apto de tanto lhe dar a espada e o tamanho dela, como também o alimento certo, principalmente no auge da sua dificuldade. Fecha os teus olhos e vamos orar. Meu querido Pai amado, quantos fogem de Saul porque querem permanecer na justiça, procuram a consagração, procurem a santificação. Para esses há pão, e eu lhe agradeço, Senhor, por essa pessoa ter chegado até aqui, porque se ela precisa de pão, eu lhe darei 5 pão. E se ela vem com seu exército, pois certamente alimentarei ela e a sua casa, porque nesse ministério o Senhor tem cardápio excepcional e eu te louvo, Senhor, que nunca falta, Senhor, massa e assim forno para assar o pão cujo o Senhor deseja alimentar as nações e todas as vidas, os Davi que querem se abrigar nesse ministério. Obrigado, Senhor, porque Davi não morrerá. Davi não morrerá
Se Davi está disposto a fazer o que é certo, se Davi está ouvindo as palavras que o Senhor usa na boca do seu servo, se Davi quer ser sábio, se Davi quer ser sensato e assim procurar aqueles cujos realmente serão aptos de tanto lhe salvar, como também lhe guardar. Muito obrigado por essa palavra linda, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.